Fala pessoal, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos aqui a mais essa live. Deixa eu só acender meu incenso. Não sei se vocês gostam de incenso ou não, mas vamos lá. Então, na live de hoje, eu queria continuar o assunto que a gente começou na semana passada. Na semana anterior, na sexta-feira anterior... Ai, quase queimei aqui. Entrei, Matheus. Desculpa o atraso novamente. Sempre atraso um pouco, né? Não consigo Eu mudei o horário, era 10. Eu mudei para as 10h30 para não chegar atrasado e eu consigo, mesmo assim, chegar atrasado. É terrível, enfim. Peço desculpa, tá? Vamos lá. Comecei a marcar o tempo aqui. Vamos lá rapidinho. Eu queria continuar hoje... Boa noite, Matheus. Eu queria continuar hoje aqui o assunto que eu comecei na semana passada, sobre crenças, né? Semana passada... Bom, eu quero passar aqui um exercício para a gente conseguir ir mudando as nossas crenças, enfim, que a gente tem em relação ao piano, mas rapidamente, bom, meu nome é Gustavo Pontes, eu sou pianista, professor de piano. Meu objetivo aqui com essa série de lives, a gente está na live 14 hoje, meu objetivo aqui é ajudar um pouquinho, fazê-los conhecer um pouquinho melhor o mundo do piano, enfim, a arte, contribuir um pouquinho, né, com o ensino musical, a pedagogia que é tão judiada no Brasil, e isso aqui é a minha pequena contribuição, tá? Eu espero de todo o coração conseguir ajudá-los com meus conhecimentos, o que me fez sair de Olinda e ter estudado na França, na Suíça, agora em Portugal, enfim, e tocar, enfim, tá tocando piano, né? Eu não sou um mau pianista, não sou o melhor que tem, mas, enfim, eu queria contribuir um pouquinho, tá? Coisas que me ajudaram muito, então vamos lá. Sem mais, eu quero falar no máximo aqui 20 minutinhos, eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. Então, só uma pequena recapitulação do que eu falei na semana passada. Na semana passada, na live anterior, eu tinha falado justamente pra gente começar a entender um pouquinho as nossas crenças, né? Enfim, falando sobre crenças, eu tinha dado aqui 3 pontos, né? O primeiro é a gente entender se o nosso projeto, enfim, condiz realmente com a realidade. Você lembra que eu falei que é de um jogador de basquete, né, que tem, um garoto, por exemplo, que quer muito jogar basquete, que acredita que possa ser um bom jogador de basquete, mas tem 1,60 m. Então, assim, mesmo que ele acreditando naquilo, aquela crença... Caiu meu quadro. Aquela crença que ele tem só vai frustrá-lo, não é mesmo? Então, a primeira coisa é a gente cair na real, assim, entender, de fato, assim, quais são as nossas possibilidades reais, né? Então, novamente eu anotei aqui, tá, alguns pontinhos para não ir me perdendo, porque eu acho que é um assunto muito importante para falar de improviso, tá? Então, um professor, o que um professor pode te fazer? Um professor, por exemplo, uma pessoa que quer muito tocar piano, um professor, ele pode te ajudar, no máximo, ele pode te ajudar a identificar se aquele teu projeto é possível ou não. Ele, no máximo, vai poder te ajudar nisso, mas o que vai realmente determinar se aquilo dali vai, de fato, ser realizado ou não, é uma equação entre 3 coisas. Eu tinha falado 3, na verdade são 4. Uma equação entre 3 coisas. Primeiro, uma equação entre o teu talento, se você de fato tem talento para fazer aquilo, né? Se você de fato tem uma paixão por fazer aquilo, se você de fato quer fazer aquilo, um desejo ardente para fazer aquilo, e depende muito das suas circunstâncias também. Então, vamos lá. Por exemplo, no caso de um pianista, se você... Não adianta nada você ter uma mão gigantesca do tamanho da mão do Rachmaninoff, mas assim, não ter nem um pouco de talento para tocar piano, né? Você é completamente desajeitado ali, teu talento é claramente para fazer outra coisa. Então, assim, primeira coisa é o teu talento, a tua facilidade, né, para fazer aquilo. Tua paixão, não adianta nada você ter tudo para tocar piano, mas você de fato não viver aquilo, não ficar ouvindo músicas, não ficar submerso de fato no mundo do piano, né? Então, assim, tua paixão, se você realmente quer aquilo, e a sua circunstância, tá? Então, o quarto elemento que tem ali é a sorte, né? Então, assim, eu não tinha falado isso na live anterior, mas você precisa sempre de um pouco de sorte para conseguir cumprir, né? Enfim, fazer um progresso como você deseja fazer. Então, isso aqui, justamente, eu tinha falado numa live bem anterior, né? Mas, enfim, só um pequeno parênteses, né? A sorte nos empurra para realizar aquilo ou
nos impede de realizar aquilo. Mas, na verdade, quando nos impede de realizar aquilo, a gente chama de azar. Mas, pequeno parênteses, na verdade, aquilo ali só está nos ajudando a ser o que, de fato, a gente deveria ser. Mas eu já falei sobre isso aqui, mas não existe realmente azar, tá? Então, beleza. Então, vamos lá. Eu quero passar aqui. Então, no segundo ponto que eu tinha falado, bom, primeiro era entender se condiz com a realidade. No segundo era entender que as nossas crenças, eu acredito que é possível tocar ou não, se um estudo de Chopin, por exemplo, é muito difícil ou não, aquela crença, de certa forma, ela surgiu a partir de alguma experiência que a gente teve, né? E no terceiro ponto, no terceiro ponto que eu falei na live anterior, eu tinha passado um exercício para a gente começar a montar um plano de ação, né, para realizar aquilo e, consequentemente, mudar um pouquinho as nossas crenças, né, ou mudar as nossas crenças, como é que a gente acredita, por exemplo, a respeito de no que a gente acredita quando a gente fala a respeito de um estudo de Chopin, por exemplo, se é possível ou não. É nesses dois pontos que eu quero trabalhar hoje aqui, tá bom? Que eu quero fazer aqui o exercício com vocês. Só um pequeno conceito que também vai ser bastante importante pra gente aqui, que eu já tinha falado também numa live anterior, que é: todas as coisas são criadas duas vezes, né? Existem sempre duas criações, tá? Então, por exemplo, se eu pego o isqueiro que eu estava aqui acendendo, isso daqui, estava aqui acendendo agora meu incenso, né? Esse isqueiro daqui, bom, ele tem muito detalhe para ter sido criado ao azar, não é mesmo? Então, assim, tem um negocinho aqui para encher, botar gás, tem um monte de detalhezinho aqui, tem um botãozinho. Então, isso daqui foi planeado antes, né? Foi projetado primeiro na imaginação. Isso aqui existiu, de certa forma, na imaginação de alguém, depois passou a ser um projeto antes de virar real, né? O isqueiro que eu estou segurando aqui. Da mesma forma, é a gente enquanto pianista, né? Então, primeiro a gente tem que saber imaginar aquilo, a gente cria aquele pianista na nossa cabeça. Por exemplo, em relação às crenças, se você quer acreditar em alguma coisa, você primeiro tem que criar aquilo na tua cabeça, né? As circunstâncias, as experiências, uma vez que uma crença vem de uma experiência, de experiências que você tem, se você quer acreditar de determinada forma, que um estudo de Chopin, por exemplo, é possível de ser tocado, ou até mesmo relativamente fácil de ser tocado, você primeiro tem que criar as experiências para conseguir criar aqui dentro, né, planear as experiências, vivenciar aquilo, e depois aquela crença vai estar concreta na tua cabeça e você vai virar de fato um pianista, tá? Então, este é um pequeno conceitozinho que eu queria dar aqui antes de passar o exercício. Aí eu separei aqui uma pequena frase que eu aprendi com Stephen Covey, né, que é um pedagogo, acho que americano ou canadense, que ele fala assim, ó, o que a gente é hoje, a gente o é por conta de escolhas que a gente fez. Beleza. Então, isso aqui é coisa bem simples. Então, assim, outra coisa também que ele fala é: nós somos a segunda criação de um planejamento proativo nosso, ou somos a criação de outras pessoas, ou das circunstâncias, ou de hábitos passados, né? Então, assim, justamente, quando a gente começa a acreditar que um estudo de Chopin é muito difícil, é impossível, que eu nunca vou tocar aquilo, de certa forma tem muito que a gente ouve no nosso meio, o que é uma coisa muito perigosa aí no Brasil. Eu falei sobre isso na live passada, né, na sexta-feira passada, né, sobre o meio que existe aí no Brasil, né, esse meio que nos empurra a acreditar que aquilo é impossível, uma coisa impossível a ser feita, tá? Então, beleza. Dito isto, vamos passar um pequeno exercício aqui, que eu aprendi novamente com a Cris Carvalho, que é uma coach maravilhosa portuguesa, e com o Arthur Silva, que os dois, ambos foram meus professores de coach PNL. Eu aprendi com eles, né? Arthur Silva é um grandíssimo amigo meu hoje, e eu queria passar esse exercício aqui para vocês. Lembrando, eu vou tentar ser claro nesse exercício, mas o exercício assim, é um pouquinho complicado, tá? E vai exigir um pouquinho de atenção e de engajamento da parte de quem for fazer esse exercício, tá? A ideia aqui é mapear justamente da onde vieram as nossas crenças que a gente tem em relação ao piano, entender o que nos fez acreditar naquilo e mapear justamente o que a gente quer acreditar e como fazer aquilo, montar um plano de ação para começar a acreditar que aquilo é possível, tá? E para realizar de fato aquilo, né?
Outro conceito que eu tinha dado na semana passada foi que uma crença ela tem uma força gravitacional gigantesca. Então, assim, o negócio pode estar extremamente nas tuas possibilidades. Entrou uma pessoa aqui há pouco tempo que tem plena capacidade de tocar, mas se ela não acreditar, tem a mão perfeita, tem tudo para tocar piano extremamente bem, para tocar estudo de Chopin, para tocar concerto de Mozart. Mas se não acredita naquilo, se de certa forma ela duvida, aquilo dali vai ter uma força gravitacional tão grande que vai ficar muito difícil de realmente conseguir realizar aquilo. Então esse é o poder das nossas crenças, tá? Então, assim, estando nas nossas possibilidades, a gente tem que de fato acreditar naquilo, e tudo vai empurrar a gente para poder realizar e virar esse pianista que a gente tanto sonha, tá bom? Então vamos lá, o exercício que eu queria passar. Primeiro passo do exercício, eu queria assim, que você pensasse em um objetivo bem preciso ao piano, tá? Que você pensasse justamente a respeito do piano, no teu progresso, nos teus projetos, nos teus sonhos, e pensasse aí em alguma coisa bem precisa. Pode ser, por exemplo, eu anotei alguns exemplos aqui para facilitar: tocar Opus 10 de Chopin, todos os estudos Opus 10 ou Opus 25 de Chopin, ou mesmo que seja um estudo, tocar Opus 10 número 4 de Chopin, por exemplo, pode ser uma coisa assim. Pode ser, por exemplo, tocar de forma segura, relaxada, e tocar bem de forma segura em um concerto ao vivo, por exemplo, com um público de 500 pessoas, de 1.000, 2.000 pessoas, enfim, pode ser algo bem preciso, bem concreto, assim, bem palpável, tá? Pode ser, por exemplo, tocar um concerto de Prokofiev, Rachmaninoff, enfim, Tchaikovsky. Eu ainda anotei mais um, trabalhar, por exemplo, uma crença que é muito, enfim, é um pouco dificultosa das pessoas acreditarem aí no Brasil, que é possível montar um repertório inteiro em 3 ou 4 meses. O que é um repertório? É 1 hora de música mais um concerto para piano e orquestra. Como que é possível montar isso tudo de repertório em 4 meses de estudo? Né? Então, assim, pequenas crenças, assim, pequenos objetivos, alguns objetivos, assim, eu queria primeiro que vocês refletissem um pouquinho sobre isso, tá bom? E eu vou passar aqui agora o exercício em si. É um pouquinho complicado, eu vou tentar ser claro. Se eu não conseguir, me perdoem, eu volto aqui e tento falar de uma forma um pouquinho mais clara, tá bom? Mas primeira coisa que vocês têm que fazer é, anotar aí qual idade que vocês têm, né? O ideal é fazer aqui frente a frente com a pessoa, mas eu vou falar aqui de uma forma bem geral. Tem gente aqui de todas as idades, né? Que me vem, tem gente aqui, eu tenho alunos também de todas as idades, então eu anotei aqui, por exemplo, se você tem 16 anos de idade, eu botei 16 anos, 20 anos, 30 anos e 40 anos. Parei aí, tá? Então, por exemplo, se você tem 16 anos de idade, queria que você anotasse agora, pega um papelzinho e anota isso aqui, 16 anos de idade. Então você vai dividir a tua vida assim, ó. Você vai pegar primeiro a tua infância. Essa parte eu vou passar rapidamente, tá? Eu peço assim, eu vou botar isso aqui no YouTube, vocês podem ir parando depois. Então vamos lá. Se você tem 16 anos de idade, 15, 16 anos, você vai pegar a tua infância, depois você vai anotar a tua idade, 12 anos, depois 16 anos, que é a tua idade, aí depois você vai você vai anotar 25 anos, 35 anos, 50 anos e 65 anos. Você vai anotando, tá bom? Eu vou mostrar aqui como que eu fiz. Se você tem 20 anos de idade, você vai fazer a mesma coisa, ó. Você vai anotar aí infância, depois 14 anos, 18 anos, 20 anos, depois 25, 35, 50 e 60. Se você tem aqui 30 anos de idade, a mesma coisa, infância, aí aqui fica mais fácil, na verdade, de fazer. Então, você vai pegar aí a tua infância, depois você vai anotar 15 anos, 25 anos, 30 anos, 35, 50, 65. Se você tem aí 40, né, a mesma coisa, tá? Você vai seguindo esse esqueminha que eu montei aqui, ok? Então, é aqui que entra o exercício que eu quero passar. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aí, por exemplo, ok, eu vou pegar o exemplo aqui de 30 anos, tá? Como exemplo, mas anotando isso aí, vocês vão conseguir adaptar a idade de vocês. Então, deixa eu pegar aqui, por exemplo, 30 anos. Vocês vão anotar aqui abaixo, vocês vão fazer um pequeno espacinho, pode ser no papel, por exemplo, né? Aqui abaixo, vocês vão anotar aqui algumas perguntinhas. Vocês podem anotar essas perguntinhas aí do lado para fazer depois com mais calma, tá? Vocês vão anotar aqui justamente
tudo o que você acreditava a respeito de, por exemplo, tocar Opus 10 completo de Chopin quando você era uma criança, na tua idade aí de infância, tá bom? Então, tudo que você acreditava nesta idade. Então, o que você acreditava nessa época? O que te fazia pensar assim? O que você pensava justamente nessa época, né? O que te mostrou que era desta forma que você pensava? Ok? Então, vamos lá. 6 perguntinhas. O que você acreditava? O que te fazia pensar assim? Quem te mostrou que era desse jeito? E o que você acreditava? 4ª perguntinha. O que você acreditava? O que você acredita que você via? E o que te indicava que era assim? É importante essas perguntinhas. 5ª perguntinha. O que você ouvia a respeito de tocar estudos de Chopin, por exemplo, nesta época? E depois, o que você sentia nesta época daqui? Tá bom? Depois vocês vão repetir isso a cada pequena idade. Aos 15 anos, a mesma coisa. Vocês vão anotar aqui. Vocês vão pegar, vão anotar essas perguntinhas que eu fiz e vão anotar. Ok, o que eu acreditava quando eu tinha 15 anos? A respeito de tocar estudos de Chopin. Completo, Opus 10, por exemplo. Depois, o que me fazia pensar assim? A mesma perguntinha que eu fiz, né? Depois, o que me mostrou que era assim? O que eu acreditava? Enfim, aquelas perguntinhas que eu acabei de fazer, tá bom? Para ser breve, eu não vou ficar repetindo aqui. Beleza, vocês vão repetindo isso daí até chegar na idade de vocês. Por exemplo, eu tenho 35 anos hoje. Então, eu pararia aqui e a partir daqui de 35 anos, eu vou mudar um pouquinho, vou fazer as mesmas perguntas, mas pro futuro, visando o futuro, tá bom? Então, o que você quer acreditar sobre? Por exemplo, eu cheguei aqui, ok, o que eu acredito hoje sobre isto, tudo, não sei o que, a mesma perguntinha de antes. Depois disso, eu vou mudar. Quando chegar nos 50 anos, eu vou botar o que eu quero acreditar quando chegar nos meus 50 anos, o que eu quero acreditar sobre tocar os estudos de Chopin. O que eu quero acreditar, o que eu quero pensar sobre tocar os estudos de Chopin. Como que é tocar os estudos de Chopin? Por exemplo, tá? Depois, o que eu quero ouvir ao meu redor sobre tocar os estudos de Chopin? Sobre eu tocando os estudos de Chopin, por exemplo. O que eu quero ouvir? Como é que eu quero me sentir a respeito de tocar os estudos de Chopin? Ok? E depois, aos 65 anos, fazer a mesma coisa, o mesmo tipo de perguntinha. Tá? Isso daqui que eu tô dando, pessoal, é ouro. Sinceramente, é ouro em pó. Isso daqui, tá bom? Então, faz esse exercício. Beleza. Feito este exercício, vocês vão simplesmente... Bom, feito todo esse exercício, aqui vai estar cheio de coisa anotada aqui no meio, né? Uma vez feito esse exercício, eu queria que vocês justamente refletissem sobre como que essas crenças foram mudando ao longo da tua vida. Bom, chegou aqui aos 35, por exemplo, que é a minha idade. Como que ela pode ir mudando depois, ok? Refletir um pouquinho sobre a narrativa, desde a tua infância até a tua velhice, né? Passando pela idade que você tem hoje. E ao lado, entre uma idade e outra, vocês vão anotar, ok, olha só que interessante. Então, aos 15 anos, sobre tocar estudos de Chopin, por exemplo, eu pensava tal coisa. Aos 25, eu já começava a pensar, eu já estava pensando um pouquinho diferente. Eu pensava nisso. E aqui ao lado você vai escrever, ok, o que exatamente aconteceu entre os meus 15 e os meus 25 anos que me fez pensar assim? O que mudou? Quais foram as experiências que eu passei? O que mudou na minha vida, né? O que aconteceu na minha vida para eu sair deste tipo de crença para este tipo de crença, tá bom? Então, aqui ao lado, você vai escrever tudo. E, justamente, quando você chega, por exemplo, 35 anos, que é a idade que eu tenho hoje, por exemplo, bom, aos 35 eu penso tal coisa. Aos 50 eu quero pensar dessa forma, eu quero acreditar nessas coisas, ok. Passando por toda essa experiência aqui da vida, você vai conseguir anotar, ok, então, o que precisa acontecer para eu começar a acreditar nisto que eu anotei?
O que que precisa? Quais experiências eu preciso passar? Quais mudanças eu preciso fazer na minha vida? Para começar a pensar desta forma. Lembrando que vai estar tudo anotadinho. Né? Esse exercício demora um pouco para fazer, mas é interessantíssimo. Tá bom? Depois disso, quando você tiver justamente esta coluna toda anotada e a coluna dos acontecimentos aqui, das experiências, das mudanças, tiver tudo anotadinho, você vai justamente repassar tudo na tua cabeça, contando para você mesmo a tua narrativa, até justamente a tua velhice, os 65 anos, tá? Você vai perceber, fazendo isso, pessoal, fazendo isso, vocês vão perceber que, caramba, as crenças podem ser mudadas. Então, se você acredita, por exemplo, que uma coisa é impossível hoje de ser realizada, se uma coisa é extremamente difícil, você acredita nisso, que é uma coisa extremamente difícil. Lembrando, por exemplo, para um russo é uma coisa tão normal tocar, por exemplo, o estudo do Chopin. Para eles não é uma coisa tão complicada assim. Pra gente a gente ouve muito isso, a gente acaba acreditando nisso. Então, caramba, as crenças, a gente começa a perceber que as crenças podem ser mudadas e depende da gente, das nossas experiências. A gente precisa ter essa atitude proativa em relação ao nosso destino um pouquinho, tá bom? Então, depois disso tudo, depois de tudo isso anotado, tudo isso feito, o último passo é, você vai anotar, ok, então, sendo assim, qual que é o próximo passo? O que que eu vou fazer hoje ou amanhã de manhã? O que que eu vou começar a botar em prática para que isso comece a se realizar, tá bom? Então, este é o exercício para a gente começar a tomar consciência um pouquinho do que a gente acredita, mapear um pouquinho as nossas crenças, da onde que elas vêm, e começar justamente a ser protagonista um pouco, né, do nosso progresso, da nossa vida, e não ficar acreditando nessas idiotices que a gente ouve tanto aí no Brasil, tá? E aqui também, na verdade, a gente ouve isso na Europa inteira, né? Enfim, no estudo, no ensino musical, no ensino do piano, é muito agressivo em relação a isso, tá? Então é isso aí, pessoal. Eu espero ter sido claro, é um exercício um pouquinho complicado. Eu peço a gentileza que se não ficou claro, enfim, para vocês me escreverem aqui pelo chat, tá bom? Para eu poder direcioná-los até individualmente, caso alguém precise, caso alguém queira passar por essa experiência, tá bom? Terei o maior prazer em ajudar, tá bom? Fechou? Então é isso que eu queria trazer aqui para vocês hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado de alguma forma. A minha ideia aqui é trabalhar um pouquinho, né, para mudança aí dessa pedagogia musical que a gente encontra hoje. As pessoas são as pessoas são muito, como que eu posso falar isso? Muito vazias de significado realmente sobre o que é realmente a música, tá? Então, Padre Wesley, que prazer imenso tê-lo por aqui, Padre Wesley. Muito obrigado, senhor. Então é isso aí, pessoal. É isso que eu queria trazer. Ah, sim, claro, que eu tava falando, a pessoa se prende muito aos exercícios da música, enfim, e fica uma coisa muito vazia de vida, vazia de sentido, vazia de beleza, tá? Então é isso que eu pretendo trazer aqui e deixar meus alunos aqui, as pessoas que confiam em mim, felizes, alegres e fazendo de fato um progresso concreto, sólido e com sentido ao piano, tá bom? Então, um beijo pra vocês, pessoal. Novamente, meu nome é Gustavo Pontes e eu espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado. Um beijo, fiquem com Deus e até sexta-feira, no mesmo horário. Tchau, tchau. Fui!